Pobre demais, sussurraram enquanto duas comissárias de bordo impediam uma mulher vestida casualmente de entrar na primeira classe. Mal sabiam elas que ela era a dona de toda a companhia aérea. Quando Josephine Chandler finalmente revelou sua identidade, os sorrisos presunçosos delas desapareceram instantaneamente, e suas carreiras ficaram em jogo. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas do teto da sede da Skyliner Airways, lançando um brilho dourado sobre a sala de reuniões. Josephine Chandler estava na borda da vasta vista panorâmica, sua silhueta emoldurada contra o horizonte de Chicago. A essa altura, os aviões decolando de ar pareciam pássaros prateados capturando a luz. Os números trimestrais são impressionantes, SRTA Chandler, disse Robert Hayes, o diretor financeiro, enquanto ajustava os óculos. A receita aumentou 12% em relação ao ano passado. Joe assentiu, sua atenção ainda fixa em um avião da Skyliner Airways taxiando em uma pista distante. Aos 52 anos, Josephine Chandler não era o que a maioria das pessoas esperava ao pensar em uma CEO de companhia aérea. Ela trabalhou desde comissária de bordo até operações, depois gerenciamento, e finalmente alcançou o cargo máximo apenas 8 meses atrás, quando o CEO anterior se aposentou inesperadamente. Embora sua perspicácia nos negócios fosse inquestionável, ela não buscava o holofote que geralmente acompanhava tal posição. Ótimo, Robert, respondeu ela finalmente, virando-se para encarar a sala de reuniões. Mas estou mais preocupada com os relatórios de satisfação do cliente. A energia na sala mudou. Os executivos trocaram olhares. Tivemos alguns desafios nessa área, admitiu Sarah Williams, chefe de experiência do cliente. As reclamações sobre interações com a equipa aumentaram 7% neste trimestre. A expressão de Joe permaneceu neutra, mas seus olhos se aguçaram. Especifique, por favor. Sarah pigarreou. A maioria das reclamações está centrada na primeira classe e serviços premium. Os passageiros sentem que nossa equipe se tornou elitista. Elitista, repetiu Joe, a palavra com um gosto amargo. Em uma companhia aérea onde comecei trabalhando como comissária de bordo há 30 anos. A ironia não passou despercebida por ninguém na sala. Joe nunca esquecera suas raízes. Apesar de sua ascensão notável, ela ainda morava no mesmo bairro, dirigia um carro modesto e frequentemente se vestia casualmente quando não estava em reuniões de negócios. Sua humildade era lendária dentro da empresa, pelo menos entre aqueles que estavam lá há tempo suficiente para conhecer sua história. O problema, continuou Sarah, é que muitos de nossos novos funcionários não conhecem sua história com a empresa. Com sua promoção sendo tão recente e sua preferência por ficar fora da mídia. Eles não sabem quem eu sou, completou Joe. E talvez isso seja parte do problema. Ela caminhou até seu assento à cabeceira da mesa e sentou-se, sua mente já considerando possibilidades. Implementamos treinamento adicional de atendimento ao cliente, ofereceu Sarah. Mas, honestamente, acho que estamos lidando com uma questão cultural. O assistente de Joe, Michael, deslizou um tablet à sua frente. Ela olhou para o feedback do cliente exibido na tela. Suas comissárias de primeira classe me trataram como se eu fosse inferior. Fui julgado pela minha aparência antes mesmo de embarcar. O nível de snobismo foi impressionante. Joe colocou o tablet de lado, sua decisão tomada. Acho que é hora de eu ver isso por mim mesma. O que está sugerindo? Perguntou Robert, inclinando-se para frente. Uma situação de chefe disfarçado, respondeu Joe, com um toque de determinação na voz. Vou voar como passageira regular. Sem tratamento especial, sem aviso prévio à equipe. Os executivos trocaram olhares preocupados. Com todo o respeito, disse Robert cuidadosamente, você é a CEO. Alguém pode reconhecê-la. Joe sorriu levemente. Robert, estou nesta empresa há 3 décadas, e acabei de passar por 3 novos funcionários no saguão que não faziam ideia de quem eu era. Além disso, acrescentou, apontando para seu terno de negócios sob medida, eles nunca me viram assim, com roupas casuais. Sou apenas mais uma mulher de meia-idade. É arriscado, alertou Sarah. Se eu testemunhar um mau serviço em primeira mão, saberei exatamente o que precisa ser consertado, concluiu Joe com firmeza. Agende-me no voo de Chicago para Nova York amanhã, primeira classe. Reserve sob o nome de J. Chandler, apenas minha inicial. Vou usar meu cartão de crédito pessoal. E se houver problemas? Perguntou Michael delicadamente. Os olhos de Joe tinham uma determinação de aço que sua equipe executiva conhecia muito bem. Era o mesmo olhar que ela tivera ao propor o programa de eficiência de combustível que economizou milhões para a companhia aérea e ao defender a reformulação da fidelidade do cliente que trouxe de volta milhares de clientes perdidos. Então lidaremos com eles, disse ela simplesmente. Esta companhia aérea foi construída com o princípio de que todo passageiro merece respeito, independentemente do que está vestindo ou de quão importante parece. Se perdemos isso, precisamos recuperar.
Enquanto a reunião terminava, Joe ficou para trás, olhando novamente para os aviões decolando e pousando ao longe. Mal sabia ela que sua investigação improvisada se tornaria muito mais reveladora do que ela havia previsto. Na manhã seguinte, Joe ficou diante do espelho de seu quarto, estudando seu reflexo com um olhar crítico. Desaparecera a CEO polida em ternos de grife e cabelo perfeito. Em vez disso, ela usava um simples moletom cinza, jeans confortáveis e um boné azul marinho puxado baixo sobre seus cabelos naturalmente ondulados, que ela normalmente mantinha presos em um coque profissional. Perfeito, murmurou, ajustando o boné. Sem maquiagem e com roupas casuais, ela não se parecia em nada com a foto corporativa que ocasionalmente aparecia em publicações de negócios ou no site da empresa. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Michael. Bilhete confirmado. Voo 372, partindo às 14h15. Tem certeza disso? Joe digitou de volta, absolutamente. Sem tratamento especial. Quero a experiência autêntica. Outra vibração. Serviço de carro. Ela sorriu para si mesma. Não. Vou pegar um transporte por aplicativo como passageira comum. Joe terminou de arrumar uma pequena bolsa de mão com apenas o essencial. Não se tratava de conforto ou conveniência. Era sobre entender a verdadeira experiência do cliente, especialmente para aqueles que não se encaixavam no perfil típico de passageiro de primeira classe. Enquanto se preparava para sair, seu telefone tocou. Era Sarah, da experiência do cliente. Estive pensando no seu plano, disse Sarah sem preâmbulos. E se você vivenciar algo problemático? Como quer lidar com isso no momento? Joe fez uma pausa, considerando. Não estou entrando procurando problemas, Sarah. Vou dar à nossa equipe todas as oportunidades de fazerem seus trabalhos bem. E se não fizerem, lidarei com isso apropriadamente, respondeu Joe. Não se trata de pegar pessoas fazendo algo errado. É sobre entender o que nossos passageiros vivenciam. Após encerrar a ligação, Joe tomou uma decisão final. Removeu seu relógio caro e brincos de grife, substituindo-os por taxas simples e um relógio básico. O diabo estava nos detalhes, afinal. O transporte por aplicativo chegou exatamente ao meio-dia. Joe acomodou-se no banco traseiro, sentindo-se estranhamente liberta em sua aparência anônima. Terminal da United Airlines, disse ela, nomeando intencionalmente a companhia aérea errada. O motorista olhou pelo retrovisor. Entendido. 20 minutos depois, Joe corrigiu. Erro meu. Quis dizer o terminal da Skyline Airlines. Sem problema, respondeu o motorista casualmente. Indo para algum lugar legal. Nova York, respondeu Joe, entrando no papel de uma passageira comum. Apenas uma viagem rápida. Negócios ou lazer? Joe sorriu. Um pouco dos dois. Ao se aproximarem do aeroporto, Joe sentiu uma onda de antecipação. Fazia anos desde que ela experimentara uma viagem aérea como passageira regular. Como CEO, ela normalmente usava a entrada privada da empresa, ou, ocasionalmente, um jato particular para distâncias mais longas. O motorista parou na área de embarque. Boa viagem. Joe agradeceu e saiu, bolsa de mão na mão. O tumulto de ar envolveu imediatamente, o cacofonia de anúncios, os viajantes estressados, as longas filas de check-in. Ela evitou a área de check-in premium da Skyline, juntando-se intencionalmente à fila geral. À sua frente, uma mãe exausta lutava com uma criança pequena enquanto tentava gerenciar seus documentos. Atrás dela, um homem de negócios falava alto ao telefone sobre negociações de fusão. Quando chegou sua vez, a agente de check-in mal olhou para cima. Destino. Nova York, JFK, respondeu Joe. A agente digitou rapidamente. Cartão de embarque, J. Chandler. Isso mesmo. A agente imprimiu seu cartão de embarque, ainda mal fazendo contato visual. Portão a 17. O embarque começa às 13h45. Sem sorriso, sem tenha um bom voo, notou Joe mentalmente. Ela passou pela segurança, novamente sem tratamento especial, e emergiu no terminal principal. Enquanto caminhava em direção ao seu portão, Joe observou as placas da Skyline Airlines, as interações dos funcionários, a experiência geral do passageiro, tudo com olhos novos. O que ela descobriria nas próximas horas seria tanto perturbador quanto transformador, não apenas para ela, mas para toda a empresa que ela dedicara sua vida a construir. Joe chegou ao portão a 17 quando o embarque foi anunciado para passageiros que precisavam de assistência especial. Ela observou cuidadosamente enquanto os agentes do portão interagiam com um senhor idoso usando um andador e uma jovem mãe com gêmeos. A equipe era eficiente, mas não particularmente calorosa, profissional, mas superficial.
Agora embarcando nossos membros elite da Skyline e passageiros da primeira classe, anunciou o agente do portão. Joe juntou-se à fila, cartão de embarque e identificação na mão. O agente mal olhou para seus documentos antes de assiná-la com consideravelmente menos entusiasmo do que mostrou um homem em um terno carro que embarcou logo à frente de Joe. Interessante, pensou Joe enquanto descia a ponte de embarque. Na porta da aeronave, uma comissária de bordo chamada Vitória cumprimentava os passageiros com um sorriso ensaiado. Quando o homem de negócios à frente de Joe apresentou seu cartão de embarque, o sorriso de Vitória se ampliou. Bem-vindo a bordo, senhor. Por aqui para a primeira classe. Posso oferecer uma bebida antes da partida. Então chegou a vez de Joe. Os olhos de Vitória percorreram rapidamente a roupa casual de Joe, e seu sorriso esfriou visivelmente. Cartão de embarque, por favor, disse ela, o calor desaparecendo de sua voz. Joe entregou o cartão. Vitória verificou, suas sobrancelhas subindo ligeiramente. A primeira classe é à esquerda, disse ela, seu tom sugerindo que essa informação poderia ser nova para Joe. Obrigada, respondeu Joe agradavelmente. Enquanto se dirigia ao seu assento na segunda fileira da primeira classe, Joe notou vários passageiros em trajes de negócio já acomodados, sendo atendidos por outra comissária, Jacqueline, que oferecia champanhe e pendurava casacos. Joe guardou sua pequena bolsa no compartimento superior e acomodou-se em seu assento à janela. Quando Jacqueline se aproximou com a bandeja de bebidas, seu sorriso vacilou. Bebida antes da partida? Perguntou, seu tom notavelmente menos entusiasmado do que com os passageiros anteriores. Água com gás, por favor, pediu Joe. Jacqueline assentiu e serviu a água, colocando-a sem o meu prazer que oferecer aos outros. Ela passou rapidamente para o homem de negócios do outro lado do corredor, sua atitude atenciosa retornando instantaneamente. Enquanto o embarque continuava, Joe observava a interação entre as comissárias e cada passageiro, notando as diferenças sutis no tratamento com base na aparência e no status percebido. Era perturbador testemunhar, especialmente sabendo que isso estava acontecendo em toda a sua companhia aérea. O voo estava quase totalmente embarcado quando uma comoção na frente chamou a atenção de Joe. Vitória falava em tons abafados, mas severos, com um jovem em jeans e moletom tentando entrar na primeira classe. Senhor, preciso ver seu cartão de embarque novamente, insistiu Vitória. O jovem, claramente constrangido, apresentou seu cartão. Fui promovido por causa do meu status de passageiro frequente, explicou ele, sua voz alcançando onde Joe estava sentada. Vitória estudou o cartão de embarque com suspeita antes de permitir relutantemente sua passagem, sem oferecer a calorosa recepção que outros passageiros da primeira classe haviam recebido. O jovem ocupou seu assento do outro lado de Joe, parecendo desconfortável com a atenção que atraiu. Joe deu a ele um sorriso solidário, que ele retribuiu com gratidão. Enquanto os preparativos finais para a decolagem estavam em andamento, Joe decidiu usar o banheiro. Ao se levantar e seguir para a frente, Vitória e Jacqueline conversavam na Gailey. Joe diminuiu o passo, ouvindo. Mais um que não pertence aqui, murmurou Jacqueline, apontando sutilmente para o jovem. Você viu os tênis dele? Vitória assentiu. E aquela mulher mais velha no 2A, a de moletom? A primeira classe não é mais como era. Joe sentiu suas bochechas corarem de raiva, mas continuou andando, entrando no banheiro sem ser notada pelas comissárias. Ao sair, ela voltou silenciosamente ao seu assento, sua mente acelerada com pensamentos sobre a cultura que se desenvolvera entre sua equipe. Após a decolagem, o serviço começou. Jacqueline distribuiu toalhas quentes, entregando-as com pinças elegantes a cada passageiro. Quando chegou a Joe, no entanto, ela praticamente jogou a toalha na mesinha de Joe. Obrigada, disse Joe deliberadamente. Jacqueline apenas assentiu e seguiu em frente. O serviço de refeições que se seguiu continuou padrão. Joe observou enquanto os passageiros em trajes de negócios recebiam um serviço atencioso e personalizado, enquanto ela e o jovem em roupas casuais eram tratados com o mínimo de cortesia profissional. Quando sua refeição chegou, Joe notou que fora servida descuidadamente em comparação com os pratos de seus vizinhos. O guardanapo estava mal colocado, e os talheres estavam ligeiramente desalinhados. Com licença, chamou Joe para Jacqueline, que passava por ali. Posso pegar mais água, por favor? Em um momento, respondeu Jacqueline sem parar. 10 minutos se passaram. O copo de Joe permaneceu vazio, enquanto outros passageiros receberam reabastecimentos prontamente ao pedir. Finalmente, Joe apertou o botão de chamada. Jacqueline apareceu, uma expressão de leve irritação cruzando seu rosto. Sim, perguntou ela. Pedi água há algum tempo, lembrou Joe educadamente. Certo. Desculpe-me por isso. O tom de Jacqueline sugeria que ela não estava nem um pouco arrependida. À medida que o voo avançava, o tratamento diferenciado tornava-se cada vez mais evidente.
O estopim veio durante o serviço antes do pouso. Quando Vitória se inclinou para ocultar o prato de sobremesa de Joe, que mal fora tocado, ela perguntou com um toque de sarcasmo: não está do seu gosto? Joe olhou para ela calmamente. Na verdade, gostaria de falar com a chefe de cabine, por favor. A expressão de Vitória mudou de presunçosa para preocupada. Há algum problema com o serviço? Gostaria apenas de falar com a chefe de cabine, repetiu Joe com firmeza. Vitória e Jacqueline trocaram olhares, e Jacqueline desapareceu brevemente antes de retornar com uma comissária mais velha, cujo crachá dizia Margaret, comissária-chefe. Senhora, entendo que é um problema, perguntou Margaret, seu tom profissional, mas cauteloso. Joe olhou para as 3 comissárias agora paradas no corredor. Outros passageiros começaram a perceber. Sim, disse Joe, sua voz firme e clara. Gostaria de entender por que os passageiros em trajes casuais estão recebendo um serviço substancialmente diferente daqueles em roupas de negócios. Os olhos de Vitória se arregalaram. Jacqueline enrijeceu. Não tenho certeza do que quer dizer, respondeu Margaret cuidadosamente. Acho que você sabe, disse Joe, alcançando sua bolsa e extraindo uma pequena carteira de couro. Ela abriu para revelar um cartão de identificação com o logotipo da Skyline Airways. Meu nome é Josephine Chandler. Sou a CEO desta companhia aérea. O sangue sumiu do rosto de Vitória. Jacqueline deu um passo involuntário para trás, batendo no assento atrás dela. Margaret, a comissária-chefe, congelou no lugar, sua compostura profissional rachando enquanto a implicação se instalava. SRTA. SRTA Chandler, gaguejou Margaret, o reconhecimento finalmente surgindo. Nós não tínhamos ideia. Claramente, respondeu Joe, sua voz calma, mas firme. E esse é exatamente o problema, não é? O nível de serviço não deveria depender de reconhecer a CEO. Deveria ser o mesmo para todos que compram um bilhete de primeira classe. Naquele momento, os passageiros próximos captaram o drama que se desenrolava. O homem de negócios, que recebera tanta atenção solícita, abaixou seu jornal financeiro, observando com interesse não disfarçado. O jovem de Multon parecia dividido entre constrangimento e validação. Vitória encontrou sua voz primeiro. SRTA Chandler, posso explicar? Joe levantou a mão. Não aqui. Não agora. Ela olhou para o relógio. Estaremos pousando em 20 minutos. Gostaria de falar com todas vocês após os passageiros desembarcarem. Margaret assentiu rapidamente. Claro, SRTA Chandler. Absolutamente. Enquanto isso, continuou Joe, sugiro que vocês forneçam o mesmo nível de serviço a todos os passageiros restantes pelo resto deste voo. As 3 comissárias se dispersaram rapidamente, sua linguagem corporal transformada. Vitória começou a ocultar o lixo com uma nova atenção, enquanto Jacqueline apareceu de repente ao lado do jovem, oferecendo-lhe uma bebida fresca antes do pouso. Joe suspirou e olhou pela janela. Não era assim que ela queria que as coisas acontecessem. Ela esperava observar e ocultar informações sem causar uma cena, mas o viés evidente que testemunhara não podia passar sem resposta. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era Michael. Como está a missão? Joe digitou de volta, capa estourada. Explico depois. O resto do voo prosseguiu em um silêncio desconfortável, pelo menos na vizinhança de Joe. As comissárias se moviam pela cabine com eficiência nervosa, agora tratando cada passageiro com cortesia exagerada. Enquanto o avião começava sua descida para JFK, o jovem do outro lado do corredor se inclinou. Com licença, disse ele baixinho. Joe virou-se para ele com um sorriso genuíno, o primeiro que oferecera desde que revelou sua identidade. Sim. Só queria dizer obrigado, disse ele. Eu viajo muito a trabalho e, bem, isso acontece com frequência. Ser tratado de forma diferente por causa de como você se veste? Perguntou Joe. Ele assentiu. Trabalho em tecnologia. Não usamos realmente ternos. Qual é o seu nome? David Chen. Sou engenheiro de software na MedTech. Joe estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, David. E peço desculpas pela sua experiência hoje. David apertou sua mão. Não precisa se desculpar. Valeu a pena só para ver o rosto delas quando você mostrou aquele cartão. Joe não pôde evitar rir, seu primeiro momento de leveza desde que o confronto começou. Após um pouso suave, a aeronave taxiou até o portão. A voz de Margaret veio pelo sistema de som. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy. A hora local é 17h23 e a temperatura é de 20 graus Celsius. Por favor,
Permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados até que o capitão desligue o sinal de cinto de segurança. Houve uma pausa, então. Também gostaríamos de dar as boas-vindas especiais à CEO da Skyline Airways, Josephine Chandler, que nos acompanhou no voo de hoje. Obrigada por voar conosco, SRTA Chandler. Um murmúrio percorreu a cabine enquanto os passageiros que não testemunharam o confronto anterior se viravam para olhar para Joe, que reconheceu o anúncio com um pequeno aceno. Quando o sinal de cinto de segurança foi desligado, os passageiros começaram a reunir seus pertences. Muitos lançaram olhares curiosos para Joe enquanto passavam. Alguns pararam para se apresentar ou comentar sobre suas experiências com a Skyline, em sua maioria positivas, notou Joe. David Chen demorou um momento enquanto se preparava para sair. Boa sorte com. Ele apontou discretamente para as comissárias. Obrigada, David. E, por favor, envie-me um e-mail diretamente se você voltar a vivenciar algo assim em um de nossos voos. Quando o último passageiro saiu, Joe permaneceu sentada, observando enquanto Victoria, Jacqueline e Margaret se reuniam perto da galley dianteira, falando em tons abafados e urgentes. Sua linguagem corporal contava toda a história, Victoria gesticulando defensivamente, Jacqueline encarando o chão, Margaret tentando manter a compostura. Joe reuniu suas coisas e moveu-se para a frente da cabine de primeira classe agora vazia. As três mulheres ficaram imediatamente em silêncio. Vamos conversar na área de descanso da tripulação, sugeriu Joe, seu tom deixando claro que não era opcional. Enquanto seguiam para o espaço mais privado, Joe refletiu sobre como as coisas mudaram rapidamente. Apenas horas atrás, ela era invisível para essas mulheres, ou pior, visível apenas como alguém que elas julgavam indigna de um serviço adequado. Agora, mal conseguiam encontrar seus olhos. O verdadeiro trabalho estava apenas começando. Na privacidade da área de descanso da tripulação, Joe sentou-se de frente para as três comissárias. Victoria e Jacqueline pareciam alunas chamadas ao escritório do diretor, enquanto Margaret mantinha uma aparência de compostura profissional, embora suas mãos mexessem nervosamente com seu distintivo. Primeiro, começou Joe, quero deixar uma coisa clara. Não estou aqui para demitir ninguém hoje. O alívio na sala era palpável, embora de curta duração. No entanto, continuou Joe, o que testemunhei hoje foi completamente inaceitável e contra tudo o que a Skyline Airways representa. Victoria falou primeiro. SRTA Chandler, quero me desculpar. Se soubéssemos quem você era. Esse é exatamente o meu ponto, interrompeu Joe, sua voz firme, mas não cruel. Não deveria importar quem eu sou ou o que estou vestindo. Todo passageiro merece o mesmo serviço respeitoso. As três mulheres trocaram olhares desconfortáveis. Comecei como comissária de bordo nesta companhia aérea há 30 anos, disse Joe, deixando a informação ser absorvida. Servi bebidas, lidei com passageiros difíceis e limpei mais sujeiras do que gostaria de lembrar. O trabalho é exigente, muitas vezes ingrato, e requer paciência infinita. Eu entendo isso. Margaret assentiu levemente, um toque de reconhecimento em seus olhos. Diferentemente das outras, ela estava na empresa tempo suficiente para ter ouvido sobre o passado de Joe. Mas o que vi hoje não foi sobre estar cansada ou estressada, continuou Joe. Foi sobre fazer julgamentos com base em aparências. Digam-me, o que as fez presumir que eu não pertencia à primeira classe? Um silêncio caiu sobre o pequeno espaço. Finalmente, Jacqueline falou, sua voz pouco acima de um sussurro. Suas roupas, a forma como você estava vestida. Joe assentiu. E se eu estivesse usando um terno de grife? Teríamos tratado você de forma diferente, admitiu Victoria, incapaz de encontrar os olhos de Joe. Melhor. Pelo menos vocês reconhecem isso, disse Joe. Esse é o primeiro passo. Ela pegou seu tablet e abriu o aplicativo de anotações. Aqui está o que acontece agora. Vocês três serão colocadas em licença administrativa por uma semana. Durante esse tempo, participaram de nosso novo treinamento de atualização de atendimento ao cliente, com foco em vieses inconscientes. Margaret assentiu. Sim, SRTA Chandler. Além disso, quando retornarem aos voos, cada uma terá um mentor do nosso corpo de comissários seniores, alguém que exemplifique nossos padrões de serviço. Joe olhou para cada mulher por sua vez. Eu acredito em segundas chances. Também acredito que momentos como este podem ser poderosos catalisadores para a mudança, não apenas para indivíduos, mas para uma organização inteira. Ela se levantou, sinalizando o fim da conversa. Este incidente será documentado, mas seus empregos não estão em risco se aproveitarem esta oportunidade para aprender e crescer. O verdadeiro teste será o que acontecerá na próxima vez que alguém que não parece se encaixar sentar na primeira classe. 6 meses depois, Joe estava no pódio na mesma sala de reuniões onde essa jornada começara. Atrás dela, um slide de apresentação exibia a nova iniciativa da empresa,
além das primeiras impressões, a promessa de serviço da Skylin. Os dados falam por si, anunciou Joe à sua equipe executiva. Os índices de satisfação do cliente aumentaram 23% em todas as cabines, com um aumento de 31% especificamente na primeira classe. Sarah Williams, chefe de experiência do cliente, não conseguiu esconder seu sorriso. O treinamento de padronização de serviço foi implementado em todos os hubs, com mais de 5.000 membros da equipe completando o programa até agora. Joe assentiu com apreço. E o feedback do nosso programa de avaliação anônima de clientes é esmagadoramente positivo. Sarah confirmou, a discrepância na qualidade do serviço com base na aparência dos passageiros diminuiu 78% de acordo com nossas métricas. Robert Hayes, o diretor financeiro, inclinou-se para frente. Eu estava cético sobre o investimento nesta iniciativa, Joe. Admito. Mas os números não mentem. A fidelidade do cliente aumentou, e estamos vendo mais negócios repetidos nas cabines premium. Joe sorriu, pensando naquele voo fatídico. Após seu encontro com Vitória, Jacqueline e Margaret, ela retornara a Chicago com uma visão clara para a mudança. Em vez de limitar sua resposta a esses 3 indivíduos, ela usara o incidente como catalisador para uma transformação em toda a empresa. A história da experiência disfarçada da CEO se espalhara pela empresa. Embora Joe tivesse cuidado para não envergonhar publicamente as comissárias específicas envolvidas, tornou-se um momento de ensino poderoso, tornando o conceito abstrato de viés inconsciente concreto e relacionável para a equipa em todos os níveis. E quanto a Vitória, Jacqueline e Margaret, perguntou Michael, expressando a pergunta que Joe sabia que muitos estavam curiosos. Todas as 3 completaram seu treinamento adicional com sucesso, respondeu Joe. Vitória se tornou uma das nossas defensoras mais vocais dos novos padrões de serviço. Margaret assumiu uma posição como treinadora de serviço, compartilhando suas experiências com novos contratados. E Jacqueline? Joe fez uma pausa, lembrando-se de sua interação mais recente com a jovem comissária que uma vez a descartara tão casualmente. Jacqueline me agradeceu pessoalmente na última semana. Ela disse que a experiência mudou a forma como ela vê cada passageiro que embarca em seus voos. Enquanto a reunião terminava e os executivos saíam, Joe permaneceu na janela, observando um avião da Skylin Airways decolar contra o Sol Point. O incidente que poderia ter encerrado 3 carreiras transformara, em vez disso, a cultura de uma companhia aérea inteira. Ao escolher responsabilidade em vez de punição, educação em vez de humilhação, Joe conduzira sua empresa para algo melhor, um lugar onde cada passageiro realmente importava, independentemente da aparência. E quanto a Joe, ela ainda voava comercial regularmente, às vezes com roupas casuais, às vezes com trajes de negócios. Mas uma coisa nunca mudava, ela sempre observava, sempre ouvia e sempre lembrava como era ser julgada por um moletom e um boné. Se esta história tocou seu coração, não guarde para si. Clique no botão de inscrição para se juntar à nossa comunidade de contadores de histórias e buscadores da verdade. Compartilhamos histórias poderosas de dignidade e respeito toda semana que o lembrarão de olhar além das aparências. De onde você está assistindo hoje? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Lembre-se, o verdadeiro caráter não está em como tratamos aqueles que achamos importantes. Está em como tratamos todos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa deste lembrete. Até a próxima, trate os outros com bondade. Você nunca sabe quem pode estar sentado à sua frente.